Hora H do Agro. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Na política, a denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e a queda da popularidade de Lula estão no radar. Os rumos das eleições de 2026 e impactos na política, economia e agro estarão em debate hoje. Você vai ver também que o governo suspendeu linhas de financiamento do Plano Safra, que é a principal fonte de crédito rural subsidiado, e agora sofre duras críticas pela má gestão das contas públicas. E ainda no cenário internacional, Trump e Putin mais próximos e o fim da guerra na Europa no radar. Vamos entender os efeitos na geopolítica, preços de grãos e fertilizantes daqui para frente numa eventual mudança de cenário. O calor e a seca aumentam a pressão de pragas nas lavouras e pesquisadores vão apontar soluções para melhorar o manejo. E tem ainda o preço do café renovando recordes e animando o setor cafeeiro. Tudo isso e muito mais nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. Nesta semana, a eleição para a presidência em 2026 ganhou novos capítulos depois que a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o ex-presidente Jair Bolsonaro. E mais 33 pessoas em um inquérito que apura suposta tentativa de estimular atos contra os três poderes e contra o Estado Democrático de Direito. A denúncia deverá ser analisada pelo relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes, e gera a perspectiva de que Bolsonaro possa ficar de fora da disputa eleitoral de 2026. O mercado financeiro cada vez mais observa de perto a disputa eleitoral do ano que vem. A forte queda de popularidade do Lula para o menor nível da história e agora essa denúncia contra Bolsonaro são algumas das peças desse tabuleiro político que compõem o cenário eleitoral de 2026. Enquanto isso, os ativos financeiros repercutem toda essa movimentação e as perspectivas de mudanças no Brasil. Nessa semana, o dólar caiu abaixo de 5,70 para mínimas ao redor de 5,67. Para o agro, essas mudanças em câmbio, em projeção para a economia no curto, médio e longo prazo importam nos planejamentos de produtores rurais e, claro, entre outros os fatores que a gente vai abordar a partir de agora. Para entender o que vem pela frente para o Brasil na economia, política e agro, a gente convidou o Wagner Parente, que é CEO da BMJ Consultores, e o André Perfeito, que é economista. Quero saudar a vocês, começando por você, Wagner, seja bem-vindo. Prazer estar aqui de novo, Kellen. Da mesma forma, André Perfeito, também seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo, Kelly. Muito bom estar aqui. Da mesma forma, é muito bom tê-los. Para começar, Wagner, o que muda na disputa presidencial de 2026 com essa denúncia da PGR contra Bolsonaro e, de fato, a eleição de 2026 está cada vez mais presente no noticiário. Qual é o momento que estamos vivendo? Começou muito cedo essa discussão, né, Kelly? E é muito interessante a gente ver o rebalanceamento das forças, principalmente à direita, pelo fato de alguns fatos que a gente não tinha tanta clareza no momento do inquérito tornarem-se públicos agora, né? Então, vários depoimentos do Mauro Cid virão a público ainda, né, devagar, ao longo do dia. Isso dá um alívio no curtíssimo prazo para o governo Lula, que vem combalido por todos os fatos que você narrou ainda há pouco na abertura do programa, mas também dá a chance de que alguns candidatos à direita se coloquem, talvez de forma um pouco tímida no primeiro momento. Não seria comum a gente ver, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas se colocando agora como um pré-candidato, né? Então, a gente vê alguns emissários desse flanco falando mais abertamente de que a direita não se resume ao ex-presidente Bolsonaro, mas a gente não pode esperar uma colocação tão rápida de quem será o candidato, de como será essa disputa. Porque o que se espera é que sim, ainda que inelegível, ainda que respondendo agora formalmente perante o Supremo Tribunal Federal com uma denúncia posta, ainda não foi aceita, mas uma denúncia posta,
é de se esperar que o presidente mantenha sua posição de candidato até o final, é o que a gente espera, e com um ou outro, né, candidato à direita, possível candidato à direita, se colocando ainda de forma tímida, Kelly. Muito bem, nesse contexto, André, o mercado financeiro está repercutindo cada vez mais o cenário eleitoral de 2026 e as recentes pesquisas que mostraram uma queda forte na popularidade do Lula também fizeram preço nos ativos. O que eu quero dizer com isso é que muitos economistas disseram que essa piora na gestão econômica e os ventos soprando na direção de uma eventual mudança em 2026 são alguns dos fatores que justificam esse dólar abaixo de 5,70. Essa é também a sua leitura? Olha, eu acho que em grande medida tem essa discussão sobre 2026 já. Aí vamos ser francos, né? A queda do presidente, da popularidade do presidente, aponta para além da incapacidade dele talvez conseguir se cacifar para a corrida eleitoral, mas mais do que isso, um processo de desaceleração econômica muito forte, né? Eu acho que a discussão da taxa de câmbio, né, do dólar aqui no Brasil, está vinculado também muito aos efeitos cumulativos da taxa Selic. A gente está com uma taxa Selic em ainda processo de alta, vai bater provavelmente 15% já esse ano, né, a taxa definida pelo Banco Central, não que está sendo negociado no mercado futuro, né? Lá já está em 15%, mas a própria Selic deve bater nesse patamar. E aí o Brasil tem uma situação muito curiosa, né? Porque pode estar cheio de problema, mas que país do mundo, né, pagar 15% de taxa de juros assim de graça, né? Isso tudo aí gera um efeito de atratividade. Agora, em relação ao presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, o que é interessante observar que foi tudo embaralhado agora, né, para a disputa de 2026, né? Porque aparentemente o presidente Lula não tem tanta força e muito provavelmente o ex-presidente Bolsonaro vai enfrentar outros problemas ali, enfim. A denúncia da PGR é bem forte quando você observa o teor dela. E por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que ainda não entrou no radar realmente do investidor que você vai ter uma troca no governo. Porque quando tiver, eu acho que o mercado pode se animar um pouco mais ainda, sabia? Porque o mercado vê com desconfiança, desconforto, a dinâmica fiscal. Quando começar a precificar propriamente que talvez vai ter uma mudança, muito provavelmente mais à direita, né? A gente tem uma situação que talvez anime mais. Eu acho que, por enquanto, se eu fosse determinar, acho que é mais diferencial de taxa de juros que está muito elevado aqui no Brasil, vis-à-vis o resto do mundo, né? Para eu não perder o gancho do que você há pouco colocou de projetar uma taxa básica de juros da economia brasileira em 15%, e essa taxa, que são uma das maiores do mundo aqui no Brasil, continuar a atrair capital estrangeiro, sendo um dos fatores que explica essa queda do dólar. A pergunta é, a sua análise é de um dólar ainda mais fraco, ou seja, um real se valorizando em função do juro que vai continuar subindo? Se sim, qual a sua projeção para esse ano? Eu acredito que sim. Você tem uma tentativa do dólar deve se enfraquecer, né, contra o real por conta do diferencial taxa de juros, 2, por conta de balanço comercial que ainda vai estar um campo positivo, e mais do que isso, a economia brasileira, ao desacelerar, porque o objetivo, sejamos francos, né, o objetivo da taxa de juros é desacelerar a economia, porque a discussão é toda a inflação de serviços, né, o Banco Central vem falando isso de forma relevante. Se de fato desacelerar a economia, e por isso que eu vinculei a questão da queda da popularidade do Lula, um dos sinais de uma desaceleração econômica, a gente importa menos. Se importa menos, o saldo comercial é maior, né? Isso tudo para colocar, desculpa aí... Tudo para colocar um dólar em qual patamar? Eu estou imaginando algo mais próximo de 5,5, mas não muito mais do que isso. 5,5, então um dólar nesse momento na projeção do André Perfeito mais para 5,5 do que para 6 em função dessa alta na taxa de juros. Volto para você, Wagner, e pego um gancho do que o André disse. Ele disse algo como a troca de governo anima o mercado por conta dessa deterioração econômica, vento soprando para um cenário mais à direita na próxima eleição de 2026. É o que você enxerga? O enfraquecimento do governo Lula abre espaço para a direita, mas a direita está dividida? Quem será o candidato de 2026? Um presidente que tem uma aprovação abaixo dos 30%, com certeza você começa a abrir esse tipo de discussão. Quem vai ser o nome da direita, né? Terá como haver um unificador da força da direita? Essas são perguntas que a gente ainda não consegue responder, Kellen, até em função do que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro, né? Então,
a gente vê que a narrativa, a história de que vai haver sim uma candidatura do presidente Bolsonaro sendo aprovada uma anistia na Câmara, ela prevalece dentro do partido, né, do presidente do partido, do Valdemar da Costa Neto. A gente viu essa semana num evento aqui em Brasília, eles reafirmando essa intenção. No entanto, o que a gente vê nos bastidores é sim uma conversa de composição entre direita e centro-direita para começar a compor a eleição de um outro nome, de um outro candidato dentro desse contexto de talvez uma impossibilidade do presidente Bolsonaro. Essa semana eu ouvi de uma outra consultoria política que o nome do filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é o que teria mais força para substituir o pai. Ele consegue atrair os votos de Bolsonaro, da direita. Qual é a leitura da BMJ no momento? No momento, talvez, do ponto de vista de popularidade, seja alguém que consegue sim atrair esses votos. No entanto, a composição partidária não indica isso, Kellen. Eu acho que na composição partidária, para você unificar PP, republicanos, enfim, PSD, me parece que outros nomes têm mais força. Claro, dependendo da reeleição do governador Tarcísio em São Paulo, é o nome que tem mais força para compor uma coalizão partidária. Agora, eu só queria pegar o gancho no que o André colocou há pouco em relação à taxa de juros, né? Eu acho que o impacto de curtíssimo prazo no setor, né, do agro é muito relevante, né? A gente viu no curtíssimo prazo a impossibilidade da continuidade do Plano Safra, né? Isso foi direto, então aumentou a taxa de juro, o governo não teve condição de cobrir a diferença da Selic com a taxa praticada aos agricultores, e isso, evidente, prejudica também a popularidade do governo, prejudica o governo perante o agro e abre mais um flanco para dizer que o aumento do custo de alimentos é por falta de uma habilidade de mover as finanças públicas, que foi o motivo pelo qual se elevou a taxa de juros. Então, eu acho que o governo está entrando numa espiral negativa que de fato complica para essa segunda fase do governo, onde vai precisar de apoio no Congresso, né, Kellen? Muito bem, esse ponto a gente vai abordar já para todos que nos acompanham, a suspensão das linhas de financiamento do Plano Safra, que é o principal crédito rural subsidiado, que é tomado por centenas de milhares de agricultores que agora estão impossibilitados de acessar esses recursos. André, perfeito, dentro desse contexto de um governo Lula cada vez mais fraco, de uma projeção que você aponta de taxa de juros a 15% e de um ambiente político mais conturbado, o tema impeachment está no radar do mercado ou não é uma pauta no momento? Não, impeachment não. Isso daí eu acho que não é de interesse de ninguém, né? Mesmo porque entrar numa discussão dessa agora eu acho que ia ser contraproducente até para a oposição. O limite é isso. Mas a discussão que eu acho que é interessante, né? Foi muito bem colocada aí a questão do Plano Safra, né? Isso daí vai bater forte, né? São vários problemas que vão se somando, mas o que me faz imaginar que tem uma chance maior até alguém de centro-direita, ou de direita propriamente, na próxima eleição, tem a ver com uma dinâmica do mundo do trabalho, por exemplo. Em São Paulo, a gente teve uma votação expressiva, por exemplo, em Pablo Marçal, né? Sem querer entrar no mérito sobre a candidatura dele propriamente, mas ele representa um tipo de novo trabalhador que está dentro de uma dinâmica de aplicativo, que hoje em dia não é mais tanto um trabalhador formal, mas é mais um empreendedor. Isso são tudo valores que a direita dialoga muito melhor que a esquerda. Né? Então, acho que isso também dá uma força de fundo que leva nesse sentido. Agora, a eventualidade do presidente Lula não ganhar, a gente tem que também tomar cuidado, porque o Lula ele é um animal político poderosíssimo. Ele sabe muito bem mexer as peças. Né? Agora, ele está num momento frágil. Mas quando o mercado entender que não vai ter outra opção a não ser resolver, ou pelo menos realmente encarar a questão fiscal mais de frente, eu acho que a piora que a gente teve vai ser o motivo da melhora, ou seja, está muito descontado, o que eu quero dizer, está muito baixo alguns preços, está muito depreciado. O real ter sido uma das moedas que mais perderam ano passado foi quase um frenesi. Agora talvez até o real vai se apreciar muito por conta de uma... A gente tem reserva no patamar adequado, tem um setor exportador que é sofisticado e até segunda ordem, quando você pediu a projeção, eu sempre tomo cuidado hoje em dia, especialmente com o Donald Trump, né? Porque vai saber
se um dia o Lula ou a Janja, alguém fala qualquer coisa, a gente cai no holofote do Trump. Espero que não, né? Espero que todo mundo tenha juízo nesse momento, mas pode acontecer também. Mas eu acho que o Brasil tem condições de melhorar, entre outros motivos, porque as bases de comparação estão muito ruins em relação às variações recentes, né? Muito bem, a gente está ainda distante das eleições de 2026, mas cada vez as eleições de 2026 estão mais próximas das nossas pautas, tanto na economia, na política e no agro. Eu quero agradecer a você, Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores, por estar conosco. Volte sempre. É um prazer, sempre convidar, cara. Obrigada, André Perfeito, da mesma forma, economista, é nosso convidado para voltar mais vezes. Eu agradeço, Kelly. Prazer falar contigo, Wagner, também. Da próxima. Tchau, tchau, gente. E ainda, como você ouviu há pouco, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda divulgou nesta semana uma circular suspendendo novas contratações de financiamentos rurais do Plano Safra. As linhas suspensas são as subvencionadas pelo governo através do Tesouro Nacional. O documento destaca como motivo o aumento relevante dos gastos devido à forte elevação nos índices econômicos. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do agro no Congresso, disse que a suspensão dessas linhas de financiamento do Plano Safra são fruto da alta na taxa de juros, que decorre de uma má gestão das contas públicas, da alta dos gastos do governo. Vamos conferir. A suspensão de novas operações de crédito equalizados, né, do Plano Safra nos leva àquele ponto em que a gente achou que nunca chegaria. O ponto do total desprezo de um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que não sabe gastar, um governo que gasta muito mais que arrecada, que perdeu a mão na economia, aliás, perdeu a credibilidade na economia. Isso fez com que a inflação voltasse com tudo, com que o câmbio ficasse completamente descontrolado e, mais do que isso, uma taxa de juros que era tão criticada por eles, cada dia maior. É óbvio. Equalizar juros de quase 15%, de 12, 13, 14, é muito mais difícil do que equalizar juros baixos, e para isso precisa de dinheiro. No mesmo dia em que fazem essa barbaridade com o nosso agro, o presidente da República tem coragem de fazer um discurso dizendo que não está nem aí para o corte de gastos. A gente vai deixar um pouco o noticiário nacional de lado, diante de todos esses desafios, para focar no que está acontecendo lá fora também. Depois de completar um mês à frente da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está focado em alcançar um cessar-fogo na Ucrânia, na guerra na Europa. Nesta semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se encontrou na Arábia Saudita com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma negociação que não contou com a Ucrânia. Como resultado, americanos e russos concordaram em restaurar o funcionamento das missões diplomáticas dos dois países e também nomearam equipes de alto nível para trabalhar no fim do conflito. Depois do encontro, Trump não descartou a possibilidade de encontrar o presidente russo, Vladimir Putin, ainda neste mês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assim como líderes europeus, não participaram dessa negociação entre americanos e russos, o que deixou-os em alerta, principalmente em relação aos interesses europeus, e serão levados em conta nessa negociação entre os americanos e os russos. Em resposta, o Zelensky disse que a Ucrânia não aceitará nenhum acordo imposto sem o seu consentimento. Vai lembrar que no último fim de semana, o presidente ucraniano chegou a dizer que o rascunho do acordo com os Estados Unidos sobre minerais em terras raras da Ucrânia, tema de alto interesse de Trump, por exemplo, não continha as disposições de segurança que Kiev precisava. Enquanto isso, os europeus também se movimentaram e, na segunda, realizaram uma reunião de emergência em Paris. O encontro contou com países como França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha. Luca Bassani, que é o nosso correspondente internacional na Europa, acompanha as discussões de perto. Luca, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. O fim da guerra na Europa é um dos temas que interessa o setor agropecuário por todos os efeitos em geopolítica, grãos e fertilizantes. Qual é o termômetro do que está acontecendo por aí? Como essa aproximação entre Estados Unidos e Rússia está sendo observada pelos europeus? Olá, Kellen e todos que assistem a Hora H do Agro. Realmente é uma questão crucial para toda a economia do mundo, considerando que a guerra logo mais, na semana que vem, completará
3 anos de conflito. Nós temos, então, os Estados Unidos, que tiveram uma postura bastante pró-Ucrânia durante a administração Joe Biden, recuando dessa posição e se mostrando mais favorável a um acordo que beneficiaria os russos, com o congelamento das linhas atuais. É importante a gente dizer que cerca de 21% do território que é internacionalmente reconhecido como Ucrânia está sob o controle russo. E exatamente nessas regiões nós temos muitas indústrias siderúrgicas, muitas indústrias metalúrgicas e também um complexo agropecuário importante. Todavia, vale ressaltar que a maior parte da produção de grãos da Ucrânia, a produção agrícola, está nos oblastes de Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv e Odessa, 4 regiões que ainda seguem sob o controle de Volodymyr Zelensky. Então, tudo aquilo que a Ucrânia produzir nessas regiões, que historicamente são as maiores produtoras, continuará tendo o seu escoamento, sua exportação da mesma maneira como foi até agora. A preocupação é que a Ucrânia, enfraquecida e com menos dinheiro por conta de reconstruir o seu país, não possa atender às demandas do mercado internacional, e isso acabaria afetando principalmente a União Europeia, que é o maior consumidor daquilo que produz a Ucrânia, e também alguns países no Oriente Médio. Tudo indica que nas próximas semanas o presidente Donald Trump e o presidente Vladimir Putin se encontrarão pessoalmente. Não sabemos ainda se será em Moscou ou em Washington, mas Trump tomou as rédeas desse desfecho da guerra e está excluindo Zelensky de qualquer negociação, o que irritou bastante os aliados ocidentais aqui na Europa, e o próprio Volodymyr Zelensky, que disse que não vai aceitar uma paz outorgada, uma paz ditada pelo seu inimigo maior, a Rússia, e também pelo seu antigo aliado, os Estados Unidos. Ele não vai aceitar, é assim a sua interpretação do que está acontecendo e a repercussão aí na Europa? Ou seja, o seu entendimento é que a meta do Trump de um cessar-fogo, de paz nessa guerra na Europa até abril, pode não se concretizar? Olha, Kellen, se nós olharmos a força do exército e da economia americana, sabemos que aquilo que Trump determinar com a Rússia, infelizmente, vai ser imposto à Ucrânia. Volodymyr Zelensky, ele se coloca nessa posição antagônica exatamente para mostrar essa altivez ao seu próprio povo e aos seus aliados europeus. Afinal, é uma quebra gritante do direito internacional à invasão e anexação de um país estrangeiro por uma potência militar vizinha. Eu acredito que, por mais que esse desfecho seja postergado, aquilo que os americanos decidirem com os russos, olhando a realpolitik, o mundo como ele é, provavelmente acontecerá, e a Ucrânia terá que saber se adaptar a um país territorialmente menor e mais pobre, também com menos recursos minerais e agrícolas, como nós acabamos de citar. Muito bem, Luca Bassani, obrigada pelas atualizações, direto de Munique, na Alemanha. Até a próxima. Obrigado. E a gente vai agora ouvir a avaliação de um professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Lucas Azambuja, que apontou que a aproximação de Trump com Putin tem também outros efeitos, como, por exemplo, na China. Vamos entender. A aproximação de Trump com Putin e o afastamento de Zelensky diz respeito a um jogo geopolítico maior que tem a ver com uma estratégia de Trump de isolar a China. Trump procura se aproximar Putin para reintegrá-lo novamente no sistema econômico internacional e assim afastar Putin da sua dependência com relação à China, promovendo um isolamento maior da China, o principal e atual rival dos Estados Unidos em termos geopolíticos, num contexto de que muitos especialistas estão chamando de nova Guerra Fria. Quais alianças estão se formando, Lucas? Estamos diante de uma nova conjuntura dentro desse cenário maior de nova Guerra Fria, de uma possível nova Guerra Fria. O arco de alianças ainda não está muito claro, pois depende de alguns movimentos políticos domésticos, especialmente na Europa. Uma vez que esses políticos percam seus mandatos, não vençam esses partidos às eleições, talvez o arco de alianças de Trump aumente na Europa com a chegada de partidos mais relacionados à direita, na Alemanha, no Reino Unido, na Inglaterra, precisamente, melhor dizendo, e também no Canadá. Uma vez que esses países e outros governos passem por essa orientação, é muito provável que o arco de alianças
né, se restaure novamente entre os Estados Unidos e o Ocidente europeu. Muito bem, obrigada, professor. Para a gente agora afunilar as análises em relação a agronegócios e mercados, vamos ouvir o Ali Delara, que é diretor da Paine Agronegócio, e o Marcelo Melo, que é head de fertilizante da StoneX. Delara, seja muito bem-vindo. Olá, Kellen, obrigado pelo convite novamente. Obrigada a você. Marcelo Melo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, sempre um prazer, Kelly. Da mesma forma, é muito bom tê-los. Começo com você, Delara. O agro, nesse contexto, está sendo impactado ou será mais impactado de qual forma? Em qual contexto? De uma aproximação Estados Unidos e Rússia e uma expectativa de um cessar-fogo na guerra na Europa. Eu acredito que essa medida do Trump de negociar com o Putin, até mesmo adicionando o Xi Jinping dentro da conversa, existem várias frentes. Uma delas, possivelmente, seja o enfraquecimento do BRICS, criando uma espécie de novo bloco econômico, não seria um bloco, na verdade, mas um acordão econômico entre os 3 principais líderes globais. Para o agronegócio, nós podemos ter impactos tanto nos preços de energia, de combustíveis, porque a Rússia ela está sancionada pelos Estados Unidos, pela Europa, então há limitações na venda de gás natural, na venda de petróleo para o mundo todo. Então, um eventual acordo vindo ali do leste europeu pode reativar os fluxos de energia tanto para a Europa quanto para o restante do mundo de uma maneira mais normalizada, a exemplo do que aconteceu no pré-guerra, por exemplo, em 2021. Pode haver impactos no mercado de fertilizantes, aí será comentado pelo Marcelo, e também poderíamos ter impacto na oferta maior de grãos, sem restrições, sem sanções, trigo, eventualmente milho, girassol vindo da Ucrânia num período um pouquinho mais longo. Então, ao longo do tempo, nós poderemos ter impacto de maior oferta de produtos e de commodities agrícolas e energéticas vindo ali da região. Importantíssimos os pontos que você já coloca na mesa, e aí o gancho fica super oportuno para você, né, Marcelo? Aumentam os fluxos de gás, aumenta a oferta de fertilizante, tendência é de preço mais baixo, ou essa é uma análise muito simplista que eu estou fazendo? Não, na verdade, a Ucrânia não produz fertilizantes, né? Ela produz grãos, então sim, aí há impactos, mas eu não sou a pessoa adequada para comentá-lo. Agora, a Rússia, sim, ela é muito importante na produção de fertilizantes, mas ela não chegou a ser sancionada pelos Estados Unidos em nenhum momento em fertilizantes, né? Então, não há nenhuma restrição para a produção e exportação de fertilizantes da Rússia, inclusive para os Estados Unidos atualmente. Portanto, um cessar-fogo ali não resultaria numa oferta maior de fertilizantes no mercado. O único impacto indireto é exatamente como o Ale mencionou, uma possível redução do preço, principalmente, né, de gás natural na Europa, né, que é o TTF. Ele poderia ceder caso os fluxos de fornecimento de gás natural da Rússia fossem retomados. E, nesse caso, isso propiciaria um certo aumento de parte da produção europeia que foi sendo desativada, e com um valor de gás mais baixo, talvez pudesse ser retomado, o que significaria aumentar um pouquinho a produção mundial de ureia. Só para ver se eu entendi bem, cessar-fogo na guerra na Europa é baixista para fertilizantes ou não? Porque você deu uma indicação de um fator indireto. E por que eu estou insistindo nesse ponto, Marcelo? Porque eu tenho memória de que quando a guerra na Europa começou, os preços dos fertilizantes dispararam. O contrário não seria verdadeiro? Quando a guerra terminasse, os preços também deveriam cair? Os preços dispararam naquele momento porque havia uma expectativa forte de que os Estados Unidos também iria impor sanções econômicas sobre fertilizantes. Mas, na verdade, aquilo foi a partir de março até abril, maio. Foram 2 meses que os preços realmente foram para o patamar recorde ali em 2022, como você coloca, quando começou a guerra. Ocorre que já a partir de maio, junho, julho, todo mundo viu, primeiro, que os Estados Unidos não estavam impondo sanções econômicas sobre fertilizantes, porque se ele o fizesse, seria um tiro no pé do mundo todo, porque realmente ia faltar fertilizantes, ia ser um problemaço. E daí os preços estavam altíssimos e começaram a ceder. Todo mundo viu que as exportações russas seguiram mais ou menos o ritmo que eles vinham, de fertilizantes. Então, os preços aí, a partir de julho, caem bem forte durante um ano.
e daí eles estão estáveis desde então, mais ou menos, desde meados de 23. Nós estamos andando em canais laterais. Muito bem. Voltando então agora para você, Delara, dentro desse contexto de fertilizante, eu quero focar com você em trigo, milho e girassol, que você abordou no seu primeiro ponto da conversa. Um cessar-fogo na guerra na Europa traria partes produtoras agrícolas da Ucrânia de volta ao mercado de uma maneira mais viva, o que significa mais oferta destes grãos na safra 25-26, a ponto de levar a oferta global para um patamar maior e acomodar preços em Chicago, impactar preço do milho, por exemplo, aqui no Brasil também? Não de uma maneira imediata, Kellen, porque a guerra ela não trouxe só um impedimento da logística. Há uma restrição ali nos portos ucranianos, eles buscaram alternativas para poder exportar os grãos. O volume inicialmente caiu de uma maneira muito drástica, como o Marcelo bem pontuou, então houve muito problemas no início da guerra. Fevereiro, março, abril, o petróleo foi para preços de $140, em junho, julho ele já começou a voltar. E após isso, a Rússia foi negociando com a Ucrânia foi estabelecendo novas rotas comerciais, novas rotas de embarque e conseguiu colocar os produtos no mercado. Agora ela teria que recuperar a área de produção, e isso é um processo mais longo. Então poderia haver um novo fluxo comercial, sim, mas num volume limitado, dada a limitação que a Ucrânia tem na produção agrícola no país. Mas ao longo do tempo, talvez 5 ou 6 anos, ela consiga retomar a produção agrícola do país, e aí sim nós teríamos uma oferta próxima à normalidade. Lembrando que a Ucrânia é o maior exportador, processador de girassol do mundo, já chegou a ser o 4º maior exportador de milho do mundo, mas para retomar esse posto de maneira efetiva levaria mais tempo do que simplesmente o fim da guerra. Muito bem, há um certo gradualismo, mas a direção, você já deixou claro, é de uma oferta sendo restabelecida se esse cenário de cessar-fogo se confirmar. Delara, eu passo de você para Marcelo. Dentro do contexto internacional, a gente está observando também decisões de compra para a safra de inverno, Marcelo, aqui no Brasil, e também alguns para 25-26. Qual é o contexto que a gente vê hoje no Brasil em termos de fertilizante? Atraso ainda relevante nas compras? Olha, para o primeiro semestre, nós estamos bem, nós temos essa pesquisa que faz cada 3 meses, e exatamente estamos fazendo agora, concluindo no final da próxima semana. Mas nós já temos uma boa indicação. Por exemplo, se pegarmos o Centro-Oeste, onde está a maior produção da safrinha, nós já temos 70% das compras efetuadas. Ainda temos mais uma semana, esse número pode crescer um pouquinho. E o número máximo, de acordo com a maneira como a pesquisa é efetuada, seria 87,5. Ou seja, se todo mundo tivesse comprado tudo, o resultado da pesquisa seria 87,5. Isso significa que faltam 10, 15% de compras, ou seja, uma parcela menor, né? Os preços estão muito altos de nitrogênio, né? A ureia está altíssima, ela veio bater $450 na semana passada, agora ela caiu um pouquinho para $430. E então a maior parte já comprou e já saiu desse problema. Quem não comprou vai pagar bem caro, e a ureia vai derreter daqui a algumas semanas, a partir de começo de abril, meados de abril. No mais tardar maio, os preços de ureia vão cair mais de $100 por tonelada. Nossa expectativa. Muito bem, Marcelo. Então a gente está nesse pico e vem daqui a pouco um vale aí nos preços da ureia, de acordo com o Marcelo, compras avançando para a safra de inverno. Ale Delara, eu volto com você, porque algumas semanas você participou conosco e nesse contexto de geopolítica você foi um dos profissionais que disse aqui no Hora H do Agro que havia no seu radar a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e China, diferente das grandes expectativas de uma escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Você colocou um outro elemento na mesa. Agora, nessa semana, Donald Trump disse que é possível, sim, um acordo com a China. Qual é o efeito disso para preço de soja 25-26, para preço de milho aqui no Brasil? Acordo comercial Estados Unidos e China derruba preço no Brasil? Ele pode derrubar, Kellen. É que nesse momento nós estamos vivendo um processo de colheita de uma super safra, a maior safra já do Brasil, superando a temporada 22-23, mas com um atraso muito grande na colheita, e isso tem atrasado o nosso programa de exportação.
Como as empresas privadas na China, elas temiam a guerra comercial, então elas não se posicionaram em compras nos Estados Unidos, somente a Sinochem realizou compras por lá, eles ficaram descobertos nesse início de ano, então a Sinochem já fez um leilão, provavelmente fará mais leilões para poder atender alguma demanda doméstica. Isso vai acabar dando uma cobertura para a China num período mais longo, porque as cargas brasileiras, invariavelmente, elas irão chegar na China em algum momento. Se o acordo realmente for celebrado, reviverem aquele acordo de 2020 após a guerra comercial, a depender das exigências que o Trump faça para a China comprar soja nos Estados Unidos, nós poderemos ver um impacto nos prêmios aqui do Brasil, com prêmios do segundo semestre mais baixos do que tradicionalmente são. Só que essas compras nos Estados Unidos, elas são positivas para a Bolsa de Chicago. Então, se os Estados Unidos realmente conseguirem vender um volume maior do que vendeu nesse ano, teremos um cenário positivo para a Bolsa de Chicago. Qual será essa positividade, né? Qual será o impacto que pode ter nos preços? Nós dependemos dos relatórios de plantio dos Estados Unidos. O primeiro sai em fevereiro, o relatório oficial sai no finalzinho do mês de março, porque se a área de soja reduzir, como é a nossa expectativa devido aos custos de produção e a paridade, a arbitragem com o milho, esse movimento pode ser potencializado ainda em Chicago, voltando a trabalhar em níveis bem altos. Do contrário, se há uma manutenção ou um aumento na área de soja nos Estados Unidos, nós podemos ver preços um pouco mais altos e, mesmo assim, impacto nos prêmios aqui do Brasil. Com relação ao milho, a China já veio reduzindo compras já do ano passado. Esse ano há uma expectativa de compras menores ainda, principalmente aqui do Brasil. Nós exportamos um pouco mais de 4 milhões de toneladas para a China e essa deve ser a tocada, deve ser o mesmo ritmo agora para esse ano, independentemente de acordo entre Estados Unidos e China ou não. Muito bem. Dentro desse contexto de tarifas e de relação internacional e geopolítica que estamos aqui discutindo, Marcelo, as tarifas de 25% contra o Canadá devem voltar no começo de março? Essa é uma expectativa que você tem? Porque o Trump, ele teve um acordo de suspensão dessas taxas contra o Canadá e contra o México também por um mês. E aí, se isso acontecer, se as taxas voltarem, que tipo de efeito vai ter em fertilizante? Porque os Estados Unidos compram muito fertilizantes do Canadá. O que está no seu radar? E tem efeito colateral de preço aqui ao Brasil? Olha, de certo modo, o efeito colateral de preço mais direto que poderia ocorrer seria no potássio. O potássio é um mercado que estava até o ano passado, um ano atrás, bem superavitário, ou seja, a produção era maior que o consumo. Mas Brasil, Estados Unidos e China, que são os 3 maiores compradores mundiais e consumidores mundiais de potássio, compraram muito forte no ano passado. E com isso, mais ou menos o mercado agora, nesse momento, está rodando numa situação de equilíbrio. Aí o que acontece nos Estados Unidos? Quando o Trump, no sábado, né, depois que ele assumiu na segunda-feira, no sábado daquela semana, no sábado seguinte, ele impõe os 25% de tarifa sobre Canadá e México, os principais aliados, os principais parceiros dos Estados Unidos. Foi um susto, muita gente em fertilizantes não acreditava que o Trump colocaria essa tarifa para o México. Para o Canadá. O Canadá é responsável por 88% das importações norte-americanas de potássio. Mas como ele na segunda-feira tirou e disse, eu vou recolocar a partir de 4 de março, o americano que não tinha comprado, porque não estava nem acreditando, evidentemente agora já comprou tudo que podia, não podia, tá certo? Inclusive a Nutrien, que é um dos principais fornecedores, na própria segunda-feira subiu o preço dela em $22, que era quase 10% naquele momento. Então, esse problema já ocorreu, ou seja, nós tivemos um excesso de demanda, uma demanda que poderia ter sido suprida durante o mês de fevereiro, março e abril com alguma tranquilidade. Toda ela se concentrou em 3 semanas de fevereiro. Então, esse seria o problema. Fora isso, quer dizer, o Canadá vai ter que, se de fato vier a tarifa, a gente não sabe, né? A impressão que eu tenho tido é que o Trump está utilizando muito dessas como poder de barganha, de negociação. Ele é um businessman, ele pode estar negociando. Mas se de fato as tarifas vierem a ser implantadas, o Canadá... Obviamente, o Canadá já declarou que ele não tem como absorver 25% do custo, que, portanto, o americano terá que pagar o custo. O americano não vai querer pagar o custo, ele pode importar
da Rússia, da Europa, de outros fornecedores, do Israel. Então, o que vai haver vai ser uma mudança no fluxo do potássio. Quer dizer, o Canadá possivelmente vai perder market share nos Estados Unidos e vai ter que achar esse market share em outros países. E outros países que hoje estão comprando produto russo vão ter que diminuir a sua compra e as coisas vão se ajustar dessa maneira no médio e longo prazo, na minha maneira de ver. Muito esclarecedor. Delara, para a gente encerrar, no momento, o fator que mais impacta em formação de preço de grãos ao agricultor brasileiro está aqui no Brasil, ligado, por exemplo, a dólar, a juros, a outros fatores, ou está no exterior, ligado à geopolítica, tarifas, entre outros fatores? Qual é o fator que tem mais peso e que precisa estar no foco da nossa audiência? Colocaria dois, Kelly, nesse momento. A taxa de câmbio, que teve um recuo agora nesse início de ano, está trabalhando por volta de 5,70, pode chegar a 6,30, mas principalmente os prêmios de exportação, que sazonalmente já deveriam estar no campo negativo, principalmente porque nós temos uma safra recorde sendo colhida e toda a curva de prêmios no Brasil está positiva devido ao atraso na colheita. Então, são os dois referenciais de preço que têm segurado os preços da soja e têm até colocado boas oportunidades pontualmente quando alguma trading precisa fazer a cobertura de algum navio, completar alguma carga. Então, eu olharia para esses dois pontos agora, principalmente prêmios de exportação. Muito bem. Marcelo Mello, o seu ponto para a nossa audiência ficar de olho. Então, estamos falando de grãos, né? Acabamos de falar de grãos aí. Eu acho que é o seguinte, uma ótima compra como antecipação para a safra 25-26 seria comprar potássio. A primeira, aliás, o Brasil está comprando, o Centro-Oeste está comprando bastante, fazendo barter, e ele deve fazê-lo realmente. A melhor situação, o potássio, como ele ficou um mercado mais estreito, o preço pode subir com um pouquinho mais de força. E depois, a partir daí, o fósforo, né? O MAP, que continua a um preço alto, mas estável, não tem muito espaço para subir muito mais do que onde ele já está. Muito bem, é muito bom tê-los conosco. Ale Delara, diretor da Paine Agronegócio, volte sempre. Obrigado, Kelly. Marcelo Mello, head de fertilizante da StoneX Brasil, também é muito bom tê-lo conosco, volte sempre. Muito obrigado. A gente é que agradece, até a próxima. E ainda no cenário internacional, na última semana, o Trump se reuniu com o presidente da Índia, Narendra Modi. E nesse encontro, os países concordaram em iniciar negociações para fechar um acordo comercial e resolver um impasse sobre tarifas. Nova Delhi prometeu comprar mais petróleo, gás e equipamentos militares dos Estados Unidos. No agro, os indianos se comprometeram a elevar as compras de carne de pato e feno de alfafa dos Estados Unidos e devem continuar trabalhando para que os americanos enviem mais produtos agro à Índia. Para o agro brasileiro, esse tema também importa, já que a Índia é o país mais populoso do mundo e é um mercado interessante para os produtos agrícolas daqui. Vamos continuar acompanhando. E depois do intervalo tem mais Hora H do Agro. As altas temperaturas aumentam a pressão de pragas nas lavouras. Junto com a seca, a alta temperatura está no radar de agricultores e a gente vai tratar de dicas de manejo. E, claro, a alta do café, que continua renovando patamares de preço lá no topo. Voltamos já já, eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos. Mas essa ameaça tem uma solução, graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra, você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina.
Quer aprender a vender online? Alavanque suas vendas em até 180% e transforme seu negócio com o curso Growth Marketing. Você vai aprender a usar as ferramentas que fazem os maiores negócios do mundo crescerem exponencialmente. Gustavo Hansel e Joabel Casper estão no mercado há 14 anos. Já auxiliaram mais de 1.800 clientes e agora vão ajudar você a atrair mais clientes, acelerar a área comercial e inovar no digital. Acesse newcursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O aumento das temperaturas e o tempo seco elevam a pressão de pragas nas lavouras. Segundo a Embrapa Soja, essa condição climática faz com que as pragas se desenvolvam ainda mais rápido. Dados da Emater, no Rio Grande do Sul, que é um estado que já registrou temperaturas acima de 40 graus nas últimas semanas, revelam que pragas como percevejo, mosca branca, traças e ácaros têm sido favorecidos, têm aumentado com esse tempo mais seco e quente. É hora da gente tratar de dicas de manejo com o Maurício Paulo Batistella Pazini, que é engenheiro agrônomo e nosso convidado, e o Valdomiro Garcia, que é gerente de marketing regional Yara. Sejam muito bem-vindos, Maurício. Obrigada pela companhia. Obrigado, Kellen, pela oportunidade. Maurício e Valdomiro, da mesma forma, seja bem-vindo. Obrigado. Quais são as pragas, Maurício, que mais estão aparecendo aí na safra de soja atual 24-25 diante desse tempo seco e quente, hein? Bom, desse tempo seco e quente, primeira coisa, né? Sempre lembrando, quanto maior a temperatura, maior o metabolismo do inseto, menor o seu ciclo de desenvolvimento, ou seja, num curto período de tempo ele consegue fazer mais gerações. E aí favorece alguns insetos, por exemplo, como trips, a questão de percevejos, a questão de lagartos, enfim, tudo isso se beneficia e alguns insetos ainda se beneficiam mais, como o caso aí da mosca branca e até os próprios ácaros que possam se estabelecer. E aí, puxando um gancho, é como na cidade. Aumenta a temperatura, aumenta a quantidade de insetos e assim também tem acontecido nos ambientes de cultivo. E aí nos desafia porque esses ambientes que a gente tem de alta temperatura e de restrição hídrica influenciam muito na performance dos ativos, influenciam muito na própria escolha das ferramentas que a gente vai ter que utilizar lá no campo. Muito bem. E quais são as melhores oportunidades de manejo nesse contexto, Valdomiro? É muito importante avaliar, né? Você falou sobre safra de soja, mas aqui no Brasil, normalmente o agricultor faz uma safra de verão e uma segunda safra. Então, a Yara olha para a jornada do agricultor como um todo. A gente pensa no sistema produtivo, né? Pensando que o agricultor precisa de manejar as pragas que estão cada vez mais desafiadoras com as temperaturas altas na soja e pensar na cultura subsequente, como milho, sorgo, trigo, algodão, nós desenvolvemos uma solução que é o Zeus, que é um produto que ele vai trabalhar todo o espectro de pragas, seja para a cultura da soja e também na cultura subsequente, né? E um outro ponto também que a gente alerta bastante a agricultura é pensar numa solução que, de fato, vai limpar o trilho de todo esse complexo de pragas, como o Maurício colocou. E o que a gente traz para o agricultor para esse desafio é o Zeus, proteger a produtividade do sistema dele de produção, olhando a primeira safra e a safra subsequente. Muito bem. Onde é que está a maior pressão de pragas no momento, Maurício? Na verdade, em todo o Brasil, né? O que muda é justamente conforme o estado a gente tem maiores ou menores densidades. Por exemplo, no sul do Brasil agora, o nosso grande desafio tem sido inseto chamado trips. Já em outros estados, a partir do momento que a gente vai em latitudes menores, a gente tem populações de percevejo bem estabelecidas. E o que está tirando o sono muito das regiões norte do Brasil é a Spodoptera prugiperda, a lagarta cartucho do milho, que agora, no estabelecimento das áreas, ela passa a se estabelecer, passa a ser um grande desafio, sem contar no milho, né, a questão da cigarrinha, que também a gente sempre pede para o produtor ficar atento, porque é um inseto vetor e pode causar muito estrago aí para a lavoura. Para estes problemas, quais as soluções, Valdomiro? Mais uma vez, né, a solução para todo o complexo de sugadores é Zeus. E o mais importante, né, que quando o produtor opta por um produto para paralisar o dano provocado por uma praga, essa paralisação do dano precisa de acontecer rápido e com eficácia. E é isso que Zeus traz diferencial para o agricultor, né? Ele cessa imediatamente o dano e a geração do percevejo, seja o percevejo da soja, o percevejo do milho e a cigarrinha do milho também.
Muito bem, são os desafios dos agricultores que nos assistem. Que bom que há soluções para esses desafios. Maurício Paulo Batistella Pazini, engenheiro agrônomo, obrigada pela companhia, volte sempre. Eu que agradeço, obrigado. Valdomiro Garcia, gerente de marketing regional da Irrara, obrigada por estar aqui no Espaço Irrara sobre dicas de manejo. É um prazer tê-lo conosco também. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima. E o preço do café no Brasil segue renovando recordes. Neste mês, o CPEA indicou a saca do Arábica em mais de R$ 2.700, valor que nunca tinha sido atingido antes na história, que começou lá essa série histórica a ser medida em 1996. Uma produção menor aqui no Brasil e em importantes países produtores, além de demanda aquecida, explicam parte dessa valorização do grão de café que todos nós temos observado. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, apresentou nesta semana uma proposta de alteração da lei do marco temporal. O documento foi apresentado a integrantes de uma comissão especial composta por líderes indígenas e do agro, que tenta chegar a um acordo sobre este tema. A proposta acontece em meio a uma divergência que ocorreu entre os poderes no ano passado. Enquanto o Congresso aprovou a lei que prevê o marco temporal para demarcações de áreas indígenas, o STF foi no sentido contrário e invalidou essa tese. Acontece que agora o ministro Gilmar Mendes apresentou uma sugestão de texto, mas que não prevê o ponto mais importante, que é a regra do marco temporal. Uma nova reunião foi marcada para tentar avançar nesse assunto na segunda-feira. Esse tema do marco temporal é super importante para o agro e para o Brasil, porque ele prevê que podem ser demarcadas como indígenas áreas que esses povos estavam na data da promulgação da Constituição, lá em 1988, ou seja, ele cria uma regra clara ao colocar uma data como referência para as demarcações. Sem essa regra, há uma enorme insegurança jurídica, principalmente em relação aos proprietários de terras em áreas que ficam sendo também tensionadas com a questão indígena. O presidente da bancada do agro no Congresso Nacional, deputado Lupion, também comentou o tema do marco temporal. Vamos ouvir. O que nos causa estranheza, e cumprimentando o Dr. Diego e o Dr. Lucas, é que o objetivo principal e talvez o cerne de toda a questão é justamente a questão do marco temporal. Questão que foi completamente esquecida, escondida ou olvidada aqui dentro do texto que foi apresentado. A nossa preocupação é o direito de propriedade, a nossa preocupação é o direito das pessoas que estão nessas áreas, a nossa preocupação são os mais de 100 anos de pessoas que estão ali, tirando seu sustento, produzindo, ocupantes de boa-fé, proprietários dessas áreas, e que estão passando por um momento de insegurança completa, e foi esse o motivo do Congresso Nacional votar a lei do marco temporal, votar a 14.701, e aprovar não por simples maioria, não por 200 votos, mas por praticamente 400 votos. Tudo que será proposto aqui vai para o Congresso Nacional. E o destino será o mesmo. E agora eu tenho um recado para você. O Poder Supremo de Términos Inseticida da Irrara vai revolucionar o controle de pragas nas lavouras. O Términos é o seu maior aliado para combater o percevejo na soja e milho, além de outras pragas que ameaçam a produtividade. A fórmula inovadora age diretamente sobre as pragas. Eleva o nível de controle com mais produtividade ao seu alcance. Términos possui supremo efeito de choque e período de controle prolongado, o que proporciona maior qualidade dos grãos e flexibilidade no combate aos percevejos em todas as fases da soja e do milho. Acesse irrara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e descubra mais sobre o Poder Supremo de Términos. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara. Agricultura é a nossa vida. Irrara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.